prosseguimento essa noite de hoje. Nós estamos com o advogado, doutor Rafael Borges, que irá nos auxiliar aí na conclusão da nossa Assembleia Geral de Abertura do Sindicato dos Fonoaudiólogos de Minas Gerais. Mas antes, com imensa satisfação, que a gente dá então uma abertura a esse momento tão solene, aguardado por todos nós. Eu já de antemão gostaria de agradecer a presença dos que estão aqui, dos que estão nos acompanhando online, e reforçar o nosso compromisso, a nossa união e a consolidação de todo um trabalho que já se iniciou aí há algum tempo, principalmente aqueles que estão aqui conosco, fazendo parte dessa abertura inicial de formação do sindicato. É um passo fundamental, aquilo que a gente está fazendo hoje aqui, consolida todo um projeto, todo um sonho, um propósito aí de elevar a fonoaudiologia, de valorizar a nossa profissão, de assegurar melhores condições de trabalho, promover o reconhecimento da fono e, principalmente, o nosso papel como fonoaudiólogo dentro da nossa sociedade. Então, nessa Assembleia, a gente vai discutir e vai deliberar sobre a estrutura organizacional, os objetivos, o estatuto social e os outros assuntos concernentes aí à abertura do sindicato. Tá? Então, já mais uma vez, de antemão, eu quero agradecer a participação, a presença de todos vocês aqui. E agora, eu vou passar a palavra para o advogado, doutor Rafael Borges, que vai nos auxiliar aí na condução de todo esse processo de consolidação da nossa da Assembleia, e, consequentemente, do nosso sindicato. Boa noite, Rafael. Boa noite, Aline. Consegue me ouvir bem e me ver? Sim. Estamos te ouvindo. Boa noite. Tá. Boa noite a todos e todas. Queria registrar o prazer que é fazer parte desse processo de fundação do sindicato. Oi. Tá. Oi, só um minuto, Rafael. Pronto, ele pode continuar. Ok, pode continuar, desculpa, pode continuar. Tá. Eu estava registrando a alegria de fazer parte desse momento que é sempre histórico, quando os trabalhadores decidem se organizar, quando a roda da história se move. Eu tenho certeza que, apesar das dificuldades inerentes a um processo de fundação de um sindicato, de qualquer organização, os frutos que vocês colherão tão logo farão valer a pena todo o esforço. Do ponto de vista jurídico, a Assembleia de Fundação ela precisa decidir dois aspectos fundamentais, que é a aprovação do estatuto e a eleição da diretoria. E aí se divide nesses dois momentos. Inicialmente, eu vou fazer a apresentação do estatuto, ressalvando que o estatuto ele pode ser alterado ainda durante a Assembleia, caso haja alguma sugestão dos futuros associados. Depois disso, durante a apresentação do estatuto, eu vou expor os critérios do processo eleitoral. Como há apenas uma chapa, não vai haver uma disputa, a chapa única vai ser eleita por aclamação, mas é necessário expor de toda forma o processo eleitoral para que os associados, durante a gestão, do término da gestão, possam, caso haja interesse, se candidatarem. Depois disso, é aberta a votação, declarada eleita a chapa única, feito os documentos, a ata de posse, passa-se para o registro da documentação em cartório. Após a documentação, o registro da documentação da fundação em cartório, abre-se o CNPJ do sindicato e aí ele passa a existir enquanto associação. Ele passa a existir no mundo do direito. Depois disso é que se dá entrada no processo de registro no Ministério do Trabalho,
para se adquirir a carta sindical e aí sim o sindicato ter os poderes inerentes a esse tipo de instituição. No Brasil, vige a unicidade sindical, ou seja, só pode haver um sindicato em uma base territorial. Então, é por isso que há essa necessidade de se fazer o registro no Ministério do Trabalho, apenas para que se controle a quantidade de sindicatos. Não pode haver um sindicato, mais de um sindicato por município, que é a menor base territorial. No caso do Estado de Minas Gerais, não há nenhum sindicato municipal de fonoaudiólogos. Então, por isso, o Sindifono-MG, ele abrange todo o Estado. Dito isso, eu gostaria de perguntar se a mesa quer fazer algum esclarecimento e se alguém tem algum questionamento para então passar a fazer a apresentação do Estatuto. Não. Rafael, pode dar prosseguimento, por favor, às questões concernentes aí ao Estatuto. Ok. Então, vamos lá. Do ponto de vista organizacional, o Estatuto, ele tem dois órgãos que cuidam da administração. O primeiro deles é a diretoria, que é composto pela presidência, a vice-presidência, a secretaria-geral e a tesouraria, e o Conselho Fiscal, que é composto por 3 conselheiros fiscais. A diretoria, na forma estatutária, ela possui 3 suplentes, porque, em caso de vacância do cargo de presidente, há substituição para o cargo de vice-presidente. A substituição do cargo pelo vice-presidente. Esses suplentes, eles têm a função de, havendo uma incompatibilidade ou mesmo a impossibilidade de um dos membros da diretoria, é escolhido um suplente para ocupar a vaga dessas pessoas que integram a diretoria. Então, por exemplo, o secretário-geral ou a secretária-geral precisa se afastar das atividades do sindicato porque passou a ocupar um cargo que o torna incompatível. E aí o suplente vai ser indicado pela diretoria dentre os 3, o que vai substituir. Em regra, essa substituição ela se dá em comum acordo, né? Às vezes até é preciso ter um apelo mais forte para que alguém ocupe, porque o sindicato é uma coisa que dá trabalho e que as pessoas às vezes não desejam assumir esse compromisso. E por isso, desde já, eu gostaria de parabenizar a Aline, que tem enfrentado corajosamente essa verdadeira luta para construir o sindicato. O Conselho Fiscal, ele tem a função de analisar as contas do sindicato. Então, é preciso que o Conselho Fiscal analise semestralmente a prestação de contas e também anualmente. Essas 3 pessoas também são eleitas junto com a chapa e é necessário que haja também 3 suplentes do Conselho Fiscal. Para além disso, para além da diretoria, existem outras instâncias do sindicato e a maior de todas é a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é quem determina as finalidades que o sindicato deve cumprir, quais são os seus princípios, analisa os planos de desenvolvimento das campanhas sindicais, aprova as pautas e reivindicações e tem o poder de alterar o estatuto. Então, a Assembleia Geral, ela é o órgão máximo do sindicato. Nesse caso, os integrantes da diretoria da chapa única instituída são, como vocês já devem ter sido apresentados, a doutora Aline Luiz e Tolentino Ferreira, que é a presidente, a doutora Maria Cecília Marques Soares, que é a vice-presidente, a doutora Fabiana Leal Cardoso de Souza, que é a secretária-geral, e a doutora Jéssica Alves Pinto, que é a tesoureira.
A doutora Aline havia me informado que já há preenchido os cargos da suplência, não é isso, Aline? Isso, Os 3 suplentes. Você poderia anunciá-los, por favor? Sim. Viviane. Seu sobrenome? Souza Pedro Chicoseto. Andréia da Silva Xavier. Liciane. Tupinambá Vale dos Santos. Tá. Só me repetir o último nome. Foi a Viviane, a Andréia e... Liciane. Iciane. Soletra, por favor. Tá. Liciane. Liciane. L-I-C-A-N-N-E. Tá, ok. N-N-Y, desculpa. Doutora, também há a indicação de 2 nomes para o Conselho Fiscal, restando ainda a indicação de outro nome e os 3 suplentes, né? E aí, nesse momento, essa indicação ela pode ser feita. É preciso ressaltar que, não só nessa eleição, mas nas vindouras, no termo do Estatuto, se elege a chapa, tá bem? Então, não há uma eleição para presidente avulsa, não há uma eleição para vice-presidente avulso, não há uma eleição para tesoureiro avulso. A chapa ela deve estar composta de forma integral. Então, nesse momento, eu gostaria de abrir para que a mesa e o público pudessem se manifestar e se voluntariar para ocupar esses cargos que remanescem. Seria 1 do Conselho Fiscal e 3 de suplentes do Conselho Fiscal. Deu para entender? Nós temos indicação de nomes. E aí eu vou listá-los aqui, e caso haja alguma objeção, faremos aqui uma nova proposta. Pode ser, Rafael? Isso, pode ser. Ok. Os nomes para o Conselho Fiscal seria Bruno Bacelar, Fonseca Viana e Kelly Cristina Oliveira Brambila. Certo. Aí falta mais um nome para o Conselho Fiscal como titular. A gente precisa que haja essa indicação. Carolina Cerqueira Salles Cerqueira Salles de Paula. Pronto. Agora a suplência. 3 nomes para a suplência do Conselho Fiscal. Valéria Imaculada de Carvalho Totti. Com 2 T's e I. Tá. Faltam só mais 2. O cargo de suplente... Nós podemos, posteriormente, indicar estes outros nomes? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu queria só ressaltar que a suplência é muito raro, muito difícil de precisar que o suplente ele assuma a posição. Então, se alguém puder, estiver presente e quiser se voluntariar, seria excelente, porque a gente adianta assim o processo de fundação. Pronto. Temos um nome. Michele Pereira de Almeida. Pronto, agora só falta mais um. Seria bom porque a gente já fecha essa questão do nome, eu apresento a chapa. Tá. Então, temos mais um voluntário, Rafael. Tá. Fábio Heleno Lopes. Ok. Então, está completo. Vou voltar para o estatuto. Depois da leitura do estatuto e das regras da eleição, aí eu vou abrir a eleição, tá certo? Ok. Primeiro, a questão da base territorial, ela já foi esclarecida.
o sindicato ele tem como base territorial todo o estado de Minas Gerais, então nos editais que foram publicados constam todos os municípios do estado. As finalidades do sindicato, como a Aline falou no começo, é sempre a melhoria das condições de vida dos fonoaudiólogos enquanto trabalhadores, e é necessário ressaltar que em carreiras, em profissões que existem órgãos de classe, existem conselhos, que há uma distinção entre os papéis que os conselhos têm e os papéis que os sindicatos têm. Os conselhos, eles têm como função primeira, regular o exercício da profissão. Então, não é papel do conselho lutar por melhores condições de vida em termos gerais, da forma que o sindicato faz. Em outras palavras, não é papel do conselho reivindicar, por exemplo, um piso salarial para a categoria, ou participar de negociações diretas com determinadas redes empresariais aos quais os fonoaudiólogos possam estar vinculados. Então, quando se utiliza o termo melhorar as condições de vida, isso diz respeito às condições materiais relacionadas ao aspecto financeiro, mas também às questões sociais, que é o caráter de integração que o sindicato realiza entre os colegas de classe, e também políticas. O sindicato ele se insere dentro de um contexto mais amplo de exploração do trabalho, e o sindicato surge dessa percepção de que há uma classe que explora e outra classe que é explorada, e é por isso que há a divisão entre a categoria profissional, que são os trabalhadores, e a categoria econômica. Então, esse aspecto de compreensão, ele está disposto no estatuto do sindicato. E é o que impede, por exemplo, que, do ponto de vista principiológico, o sindicato venha a atuar contra a própria categoria, que ele seja capturado, né, a longo prazo. E por isso que, muitas vezes, há dúvida se algum profissional que emprega outros profissionais possa participar do sindicato. E, nesse sentido, há negativa, porque há um conflito direto de interesse. Apesar de eu poder ser advogado, ser empregado de alguém e também empregar outras pessoas, isso impede que eu participe da diretoria, da direção do sindicato, mas não me impede que eu seja associado. É o mesmo que acontece também com os fonoaudiólogos e qualquer outra profissão liberal. Então, dentro do processo eleitoral, como está caracterizado aqui, eu gostaria de ressaltar que essa primeira diretoria, ela é eleita desde a data da Assembleia de Fundação até 31 de dezembro de 2027. E a eleição futura, ela deve ocorrer no final de 2027, porque em 1º de janeiro de 2028 já deve ser dada posse à nova diretoria. Então, é uma diretoria que tem uma duração atípica, porque geralmente se organiza em biênios ou quadriênios, e nesse caso vai ter uma duração de 3 anos, porque é a primeira eleição. Sobre o aspecto de filiação, eu já tinha destacado a possibilidade de que todo fonoaudiólogo pode se associar, tá certo? Mesmo aquele que empregue outros fonoaudiólogos, a impossibilidade nessa situação é de que essa pessoa integre órgãos de diretoria, que no caso seria a presidência, a vice-presidência, a secretaria-geral ou a tesouraria, mas pode sim se associar. Também foi fixada o valor da contribuição, e se determinou uma contribuição em um valor fixo, que seria um valor mensal. É necessário que haja a deliberação expressa por parte dos associados quanto ao valor da contribuição, e isso precisa ser aprovado expressamente na Assembleia. E aí, se a Aline gostaria, eu queria saber se a Aline gostaria de explicar como vocês chegaram nesse valor, a forma como vocês pensaram que seria mais adequado.
Ok. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero apresentar aqui a mesa Maria Cecília, que é a vice-presidente do sindicato. E sobre a questão do valor, como o Rafael mencionou, nós fixamos uma taxa no valor de R$20 por associado mensalmente, para que haja esse interesse, né, em integrar aí o quadro como associado dentro do sindicato. Após algumas análises financeiras, tendo por base também os valores aí fixados sobre salários, da categoria, nós entendemos que essa taxa, né, de R$20, a princípio, pudesse ser algo validado aí como confirmação para que, né, houvesse essa participação dos fonos, sabendo que existem outras taxas, né, que enquanto fonoaudiólogos nós sabemos que é validada também para que a gente tenha o nosso registro ativo, né, como as taxas do Conselho Regional de Fono, né, e, inclusive, a gente também vai abrir, né, para que os estudantes também possam integrar aí esse quadro de associados também junto ao sindicato, ok? Então, foi dessa maneira que a gente validou aí esse valor fixado mensal de R$20 por associado por fonoaudiólogo para integrar, né, o sindicato, ok? Excelente, Aline. Obrigado pela contribuição. E aí eu gostaria de destacar que esse valor ele só pode ser alterado em nova Assembleia Geral, tá certo? Uma vez fixada a contribuição em R$20, caso haja necessidade de elevar essa contribuição, é necessário que se faça uma alteração estatutária, depois de aprovado o estatuto pelos presentes. E gostaria de dizer também que, nesse momento de fundação do sindicato, é um momento que há mais carência do ponto de vista financeiro e que nada impede que sejam feitas outras mobilizações, por exemplo, para que o sindicato possa ter uma sede. Eu acho que é o principal calo no pé de todo sindicato quando está se erguendo é ter esse espaço físico que se estruture. Dentro do processo de fundação do sindicato, na consultoria jurídica, foi perguntado se havia a possibilidade de se construir, se estabelecer uma sede virtual. Infelizmente, a legislação ela não permite que haja a sede virtual do sindicato, é preciso que haja uma sede física. Então, provisoriamente, o endereço designado para a sede do sindicato é o endereço de um dos integrantes da diretoria, porque isso serve para fins de comunicação jurídica, para o envio de correspondências. Então, por isso que precisa haver essa sede física. E aí, também se decidiu não determinar no próprio estatuto expressamente a impossibilidade da sede física, no sentido de que só há uma sede. O sindicato ele pode estabelecer subsedes, tá certo? Foi feita essa alteração, tanto para que se permitisse a descentralização do sindicato diante do tamanho do Estado de Minas Gerais, quanto pela possibilidade de que no futuro o sindicato venha a ter uma sede própria na capital. Tá bem? Existe mais alguma dúvida em relação ao estatuto por parte dos presentes? Alguém tem alguma dúvida a respeito do estatuto? Não, Rafael? Tá, ok. Então, eu gostaria de perguntar aos presentes na Assembleia se o estatuto está aprovado nos termos expostos e que será publicizado ao fim da Assembleia. Eles conseguem me ouvir, Aline? Sim, estão todos te ouvindo, Rafael. Tá. Pronto. Aí, como eu não estou aí fisicamente, aí eu vou pedir que as pessoas que votam pela aprovação do estatuto permaneçam sentadas. E as pessoas que estejam
participando de forma remota, escrevam no chat, dizendo sim pela aprovação do estatuto ou não, e as pessoas presentes fisicamente que aprovam o estatuto permaneçam sentadas, e que aí vocês me digam se alguém levantou para que possa ser registrado. Ok. Rafael, antes de dar prosseguimento nessa parte, houve uma dúvida de uma colega pelo chat. Tá. E a dúvida é a diferença entre a taxa mensal, né? Desculpa, vou melhorar a pergunta. Diferenciar o que é a contribuição mensal e a taxa anual. Essa é a pergunta da colega. Veja, a taxa mensal, ela é uma taxa devida para a manutenção do próprio sindicato, tá certo? Então, todo sindicato, ele se sustenta por essa taxa mensal. A contribuição sindical, ela tem natureza de tributo e ela é paga como um dia de trabalho seu. E ela é dividida pela estrutura sindical brasileira. Nós temos as federações, que podem ser em mais de um estado, e as confederações, que têm caráter nacional. Então, a diferença é essa. A taxa sindical, que é essa mensalidade de R$20, ela vai direto para o seu sindicato, tá certo? E a contribuição sindical, não. Ela não vai direto para o seu sindicato. Com a reforma trabalhista, a contribuição sindical, ela passou a ser facultativa, passou a depender de autorização expressa do trabalhador, tá bem? Mas há uma discussão ainda se essa contribuição sindical vai retornar ou não. Vez ou outra se aventa essa possibilidade. Mas, por hora, ela é voluntária, tem que ter autorização expressa do trabalhador acerca do desconto, e corresponde a um dia de trabalho. A taxa sindical, ela é obrigatória para os associados. Então, para que você seja associado do sindicato, para que você seja sindicalizado, você deve pagar a taxa mensal, inclusive a previsão estatutária de desfiliação no caso de inadimplência. É um dos motivos que justificam a desfiliação. Ok. Obrigada, Rafael, pelos esclarecimentos. E nós temos mais uma pergunta. Tá bem. Me ouvir? Consigo. Essa taxa sindical, ela é um dia de trabalho, ela é descontada direto na folha de pagamento, não é isso? Como é que eu faço para me autorizar essa taxa sindical? Eu tenho que conversar com quem? Você tem que falar direto com o empregador. E aí eu tenho que falar para quem que ele vai direcionar essa taxa sindical. É como um imposto, ele recolhe para a União. É como uma contribuição previdenciária, ele é descontado do seu salário diretamente. E o sindicato recebe alguma parte dessa taxa? Recebe, ela é dividida institucionalmente, como eu falei, tem as porcentagens para cada instância da nossa estrutura sindical. Mas a base recebe bem menos do que as confederações. E, no caso, você sabe dizer qual é a nossa confederação? Eu acredito que não haja uma confederação nacional de fonoaudiólogos. E aí, não havendo essa confederação, vai para a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Caso haja uma confederação nacional de fonoaudiólogos, que eu acredito que não há, iria para essa confederação. Certo. Entendi. Obrigada. Vocês têm conhecimento se há uma federação nacional de fonoaudiólogos? Não. Eu acredito que não há. Não. Eu pesquisei, não tem. Não. Ótimo. Nesse aspecto, não é nem vantajoso realizar essa contribuição, porque vocês, na verdade, estão contribuindo. É óbvio que a solidariedade é um princípio fundante do direito coletivo do trabalho, mas o retorno é menor do que você contribuir diretamente para o seu próprio sindicato. Certo. Obrigada mais uma vez, Rafael, pelos esclarecimentos. E nós podemos, então, dar prosseguimento aí na próxima pauta.
Pronto, tem que haver aprovação expressa, tá? Então eu vou repetir a pergunta. Gostaria que os fonoaudiólogos presentes que aprovam o estatuto, que permaneçam sentados, e os que de forma remota estão presentes, que se manifestem no chat dizendo sim, no caso de aprovação do estatuto, ou não, no caso de reprovação do estatuto. Nós estamos acompanhando, Rafael, pelo chat, as mais diversas respostas dos colegas, tá? E, de forma unânime, todos aprovaram o estatuto, ok? Excelente. Então, uma vez aprovado o estatuto, eu vou explanar um pouco sobre o processo eleitoral. Que a gente só pode fazer a eleição depois que as regras estão aprovadas, né? Então, a partir desse momento, existe o estatuto. O estatuto dos fonoaudiólogos do Estado de Minas Gerais, ele existe. Então, quem é que pode ser candidato? Qualquer associado, tá certo? Para se candidatar à diretoria, é preciso que se forme uma chapa. Eu havia dito anteriormente que não há candidatura avulsa, a chapa tem que estar completa. Então, só uma única chapa, mas caso no final de 2027 haja mais de uma chapa, deve se inscrever presidente, vice-tesoureiro, secretário-geral, 3 suplentes, 3 conselheiros e 3 suplentes. É impedido de ser candidato o associado que já ocupou o cargo de direção e teve suas contas reprovadas, o que tiver lesado o patrimônio, não só da entidade, dessa entidade sindical, mas de qualquer outra, que não tenha pelo menos 6 meses de associado no sindicato, que tiver sido condenado por crime doloso, enquanto persistir os efeitos da pena, que tenha sido destituído do cargo de representação sindical, ou que tenha perdido o mandato, tá ok? E nenhuma das pessoas elencadas encontra-se nessas impossibilidades. Também é estabelecido do ponto de vista ético que a pessoa candidata ela não pode ter nenhum interesse financeiro, comercial ou de outro tipo na condução do sindicato. Também não pode ocupar cargo de gestão, consultoria ou posição que caracterize conflito com o interesse dos fonoaudiólogos trabalhadores, tá certo? Antes da formalização da candidatura, a pessoa interessada, ela tem que declarar por escrito a inexistência do conflito de interesse, tá certo? Como não há ainda o sindicato e não há a comissão eleitoral, que seria a instância responsável por analisar a lisura do processo eleitoral, eu sou o terceiro, que não tenho interesse, que faz, às vezes, agora, nesse momento, de comissão eleitoral. Tá bem? Então, essas são as regras, de maneira geral, para se candidatar. Nos termos do estatuto, o mandato sindical é de 3 anos. E esse período é bastante oportuno. No sindicato municipal, a influência política ela é maior do que no sindicato estadual. Mas é bom que seja de 3 em 3, para que não haja a intercalação, para que haja a intercalação entre as eleições municipais e presidenciais. Porque, por exemplo, pode ser que o sindicato estruturado haja esse interesse de cooptar a categoria em relação à política, e o mandato de 3 anos ele impede que isso aconteça porque não há essa confluência de datas entre as mesmas eleições. Dito isso, eu passo a apresentar a chapa única e seus integrantes, e depois nós faremos a eleição, tá certo? A chapa única para o primeiro mandato
do Sindicato dos Fonoaudiólogos de Minas Gerais é composto pela presidente Aline Luiz Tolentino Ferreira, pela vice-presidente Maria Cecília Marques Soares, pela secretária-geral Fabiana Leal Cardoso de Souza e pela tesoureira Jéssica Alves Pinto. Tá bem? Também ocupam o cargo de suplentes da diretoria a doutora Viviane, a doutora Andréia e a doutora Liciane, presentes nessa Assembleia. Para o cargo de conselheiros e conselheiras fiscais, nós temos o doutor Bruno Bacelar, a doutora Riquele Cristina Oliveira e a doutora Carolina Cerqueira Salles. Como suplentes do Conselho Fiscal, nós temos a doutora Valéria Imaculada de Carvalho, a doutora Michele Pereira de Almeida e o doutor Fábio Heleno Lopes. Dito isto, eu indago se há alguma manifestação ou oposição ao nome dos candidatos por parte dos presentes e também no chat. Bom, de acordo com as respostas no chat, estão todos de acordo, Rafael? Tá ok. Não havendo nenhuma impugnação aos membros da chapa única para a primeira diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato dos Fonoaudiólogos de Minas Gerais, passamos à votação. Sendo o caso de chapa única, a votação se dá por aclamação. Então, eu peço que, se os presentes concordam e votam na chapa, permaneçam sentados, e aquele que não concorda, que se levante, e a pessoa no chat que concorda com a chapa e que nela vota, diga sim, e que não concorda, diga não. Rafael, estão todos de acordo também com as respostas no chat? Diante disso, declaro eleita a chapa única para o primeiro mandato do Sindicato dos Fonoaudiólogos de Minas Gerais, composta pela presidente doutora Aline Luiz Tolentino Ferreira, pela vice-presidente doutora Maria Cecília Marques Soares, pela secretária-geral doutora Fabiana Leal Cardoso de Souza, pela tesoureira doutora Jéssica Alves Pinto. São suplentes da diretoria a doutora Viviane, a doutora Andréia e a doutora Liciane, presentes nessa Assembleia. São membros do Conselho Fiscal eleitos o doutor Bruno Bacelar, a doutora Riquele Cristina Oliveira e a doutora Carolina Cerqueira Salles de Paula. São suplentes eleitos do Conselho Fiscal a doutora Valéria Imaculada de Carvalho, a doutora Michele Pereira de Almeida e o doutor Fábio Heleno Lopes. Diante disso, aprovado o estatuto, definida a contribuição sindical no importe de R$ 20 mensais e aprovada a primeira diretoria, declaro fundado o Sindicato dos Fonoaudiólogos de Minas Gerais. E passo a palavra à mesa. Motivo de muita alegria, eu particularmente estou até emocionada nesse momento. Eu acho que a gente vem de uma luta aí de anos, se é que eu vou falar anos, né? Não foram meses, não são dias, são anos, né? Conversando com os colegas, né? Encontrando aí em reuniões
para que esse momento pudesse acontecer, né? E, mais uma vez, eu quero agradecer aos que estão no chat, participando conosco, e aos que estão aqui presentes, né? O meu muito obrigado, já de antemão, né, por tudo, e principalmente eu quero também fazer aqui, pedir licença e agradecer a cada um da comissão, pró-fundação, do sindicato. Eu estou muito orgulhosa aqui, muito contente por vocês, né? Quero agradecer mesmo por todo o empenho, toda a dedicação que vocês, ao meu lado também, ao lado da presidência aqui, da diretoria, eu acho que agora é só a gente continuar, né, dar prosseguimento a tudo isso que a gente iniciou. E, mais uma vez, né, isso aqui é um marco histórico de formação do sindicato, né, e o que a gente quer dentro do nosso grupo é muita transparência, em primeiro lugar, né, que também esse trabalho seja um trabalho muito próximo dos fonos, né, a gente quer abraçar a causa mesmo, a gente quer ouvir, a gente está aqui para ouvir, para discutir, para deliberar, né, e realmente, né, lutar principalmente com relação às condições de trabalho, melhorar e valorizar ainda mais a fonoaudiologia, que, particularmente falando, é uma profissão maravilhosa, né? E eu tenho certeza que todos aqueles que quiseram, né, ser fonos sabem aí da importância, né, e da valorização aí da profissão dentro, né, de uma equipe multidisciplinar e principalmente dentro mesmo, né, da saúde como um todo. Então, muito obrigada. E, mais uma vez, né, eu quero aqui deixar já aberto, né, os nossos contatos, estamos à disposição e vamos trabalhar e muito, né, para que o sindicato seja um sindicato aí valioso, né, e que realmente, né, a gente possa abraçar a causa da fonoaudiologia em Minas Gerais. Ok? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Rafael, acho que, né, nós finalizamos por aqui e você gostaria de fazer mais alguma consideração conosco nessa noite? Não, só parabenizar pela fundação do sindicato. Eu sempre fico muito orgulhoso quando eu vejo a classe trabalhadora se organizando. Espero que esse empenho ele permaneça e se espalhe para toda a categoria, que a categoria tenha consciência da importância de estar organizada. Eu tenho certeza que, pela postura combativa da doutora Aline e também da doutora Maria Cecília, com o sindicato estruturado, as pessoas, a categoria vai perceber o quanto o sindicato faz a diferença, tanto para a qualidade de vida do fonoaudiólogo, mas para a qualificação do serviço e da saúde do Estado de Minas Gerais e, consequentemente, da população brasileira. E aí, queria só te pedir, Aline, para permanecer conversando comigo para a gente encaminhar a documentação, tá bem? Combinado. Ok. Muito obrigada, Rafael. Tá ok. Boa noite para todos e todas. Boa noite. Muito obrigada.